Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz da Divina Providência possa chegar ao nosso coração e cada um de nós encontre e receba tudo aquilo que veio buscar e que necessita para a sua caminhada, para o seu equilíbrio e para o seu bem-estar nas lutas de cada dia. Coube para nós hoje o presente da palestra, porque na nossa organização a dona Neuci estaria aqui hoje conversando com vocês, mas eles tiveram um compromisso particular e na noite de hoje eles tiveram que se ausentar. E eu ganhei o presente. Ajusta um pouquinho porque eu falo alto. Obrigado. E eu ganhei o presente, que é um tema livre segundo o Espiritismo. Embora o direcionamento de um capítulo se torne um presente, porque significa que alguma passagem daquele capítulo, nós que estamos na condição de fazer este processo de reflexão, somos os primeiros e mais necessários ao aprendizado. Por que a gente diz isso? O mentor espiritual nos ensina claramente que a pessoa que vem aqui fazer a conversa, ela lê, estuda, reflete, pesquisa, vem aqui na frente, lê de novo, fala de novo, pensa e escuta. Então, nós revisamos o texto umas 8 ou 9 vezes. As pessoas que estão ouvindo, escutam, refletem. 2 atividades. Quem é o maior doente? Aquele que mais precisa estudar. Então, na verdade, como diz o nosso amigo Egomar, é um dos médiuns da casa de muitos anos, não tomem as minhas palavras como verdade. Façam o teste por vocês mesmos. É a primeira base do Espiritismo que Kardec nos ensina, quando ele diz claramente que nós não devemos acreditar em tudo que nos falam os espíritos. E ele ainda deixa muito claro que ele não faz distinção entre encarnados e desencarnados, ele coloca todos juntos na mesma condição. Então, se o que nós falarmos hoje, a mente e o coração de vocês não fizer sentido, vocês esqueçam. Se fizer sentido, utilizem da forma que desejarem. Nós vamos começar então, a ideia da nossa conversa, nossa palestra é imperfeitos. Como eu já falei um pouco, eu sou o Márcio, eu trabalho na casa há 24 anos, eu ainda estou engatinhando neste processo, quando, por exemplo, nós lembramos da dona Sueli, uma das fundadoras da casa, que tem quase 70 anos de espiritismo, caminhada e aprendizado. Então, a gente está ainda engatinhando nesse processo e, com a graça de Deus, podendo estudar. A gente vai começar, então, com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um pequeno trecho. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Uau! O que é isso? Instintos são emoções primordiais, emoções básicas de sobrevivência. Os seres que têm os instintos, na sua essência, são os animais, e somente eles. A diferença do ser humano para os outros animais é que nós temos a condição de pensar e aprender. Os outros animais agem e reagem por sobrevivência. E quando entra a parte que diz, elevados à altura do progresso realizado, significa que o aprendizado que os instintos trazem para nós, fazem com que a nossa mente trabalhe e perceba o que nós temos que aprender com cada emoção que desperta na gente. Seja uma palavra que a gente não gostou, seja um amigo que nos disse algo que nos machucou, seja uma leitura que a gente pegou e remexeu lá dentro, seja a palavra de uma outra pessoa que às vezes tu nem conhece e te fala alguma coisa e tu já fica brabo com ela do nada. Ou seja, o que esta palavra despertou em você que você reagiu deste jeito. Porque a mágoa, a raiva e o ódio que eu posso sentir pela Neuza, fica em mim. Não vai para a Neuza. Então, o que a Neuza falou para mim que despertou em mim a raiva por ela? Porque a questão é dentro.
está no segundo mandamento. E a gente hoje ainda está engatinhando para tentar entender. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Uma vírgula ali extremamente importante. Como a nós mesmos. Significa que você só pode dar para o outro o que você tem por você. Você só pode passar ao outro o que você tem dentro de si. Então, quando ela fala algo que me machuca ou me incomoda, é porque alguma emoção em mim despertou. Agora, por que isso foi? Quem pode fazer a descoberta sou eu. Um auxílio extremamente importante é a divina providência, o evangelho, as orações. E permito a minha intimidade, JC. Para quem não conhece, Jesus Cristo. Ou o mentor particular de cada um de nós que vai trazer a energia da divina providência. Desde que o nosso pedido de entendimento das nossas emoções seja real. Como é que ele vem real? Mente e coração juntos. Ah, tá passando um programa na televisão, eu vou começar. E aquilo tá gritando. Ah, estão lá conversando, eu vou começar a rezar e tem um monte de carro passando na rua e eu me desconcentro porque um buzina, porque... Não. O momento de oração é um momento particular. Desligue-se de tudo que há fora de você. Afaste-se do celular, desliga a televisão, abre a janela, procura um local sossegado e se dê este presente. Isto é um presente que somente nós podemos nos entregar. Tirar um momento real para desligar e falar com a divina providência. Seja para agradecer ou quando a gente precisa de alguma ajuda. O texto continua. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas um sol condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Aqui a gente já consegue entender a elevação dos instintos. A gente vê que existe um caminho no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido pelas questões da vida e por nem sempre estar atento ao que planta na sua mente e leva ao coração, ele possui sensações. Mais instruído e purificado, aí quando a gente decide mudar, aí quando a gente percebe que o nosso comportamento está nos machucando. E essa mudança é individual de cada um. Cada um de nós vai saber qual é o ponto em que realmente vai fazer a sua mudança. O Espiritismo é filosofia, ou seja, repense a sua vida e como você está agindo com você, e isso vai refletir como você age com as outras pessoas. É a caminhada que faz o reflexo, e não o contrário. Senão sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Sentimentos são emoções compreendidas. Quando a gente consegue calmamente entender. Márcio, tá, entendi. Mas vem cá. Isso é fácil? Quanto tempo leva? Não, isso não é fácil. Quantas encarnações nós já havíamos vindo aqui? O que a espiritualidade nos conta é que não existe nenhum espírito encarnado hoje no planeta com menos de 15 mil anos. Então a gente é um pouquinho velho nessa caminhada, né? Então aí é que está. Nós temos que escolher o ponto que a gente vai passar a fazer a mudança. E é devagar. Para a gente criar um novo hábito, neurologicamente, segundo os médicos e os estudiosos, levam 28 dias. Para mudar um comportamento enraizado, no meu caso de 43 anos encarnado, quanto tempo eu vou levar? Desde que eu queira, eu consigo fazer. Então, sim, é um processo individual, que é a filosofia que o Espiritismo nos ensina. Porque a ideia do Espiritismo inclui passes, inclui psicografia, inclui pronto-socorro, inclui desobsessão, inclui todo esse processo. Mas a base do Espiritismo é quando nós nos reunimos para ouvir
qualquer um dos nossos colegas trazendo uma ideia nova sobre o que entendeu deste abençoado caminho. E aqui a gente começa a mexer na mente. E a nossa mente reflete em todo o nosso corpo. Então a cura real que um centro espírita oferece é a mudança de caminhada. E essa conscientização acontece aonde? No salão de palestra e na caminhada depois. O passe é a chuveirada energética que termina de ajudar a limpar o que a palestra e o mentor da gente consegue aliviar nossas emoções. Mas saindo do lado de fora da porta, a manutenção da energia é completamente e 100% nossa responsabilidade. Nós temos um amigo extremamente querido, embora ele não saiba que ele é meu amigo, mas ele é. Ele mora no Rio de Janeiro, ele não é espírita. Aliás, eu não sei nem qual é a crença religiosa que esse irmão segue. Ele é um gaúcho de Porto Alegre, de uma família com bases jurídicas de muitos anos. O pai dele é juiz de direito, inclusive, e ele tentou seguir a carreira da família, só que a mente dele fez uma mudança muito grande e hoje ele é um escritor, palestrante, trabalha com publicidade e tentou fazer escola de ator, se eu não me engano. Esse moço chama-se Alan Dias Castro. Ele tem um canal no YouTube maravilhoso. Sugiro que o sigam. Por quê? Porque, gente, esta pessoa, assim como, graças a Deus, muitos pastores e muitos padres e várias crenças religiosas, não estão mais colocando o ser humano na parede e impondo a sua verdade. Eles estão querendo que a gente reflita, respeitando a mente e o coração de cada um. Então, esta pessoa eu falo e digo porque ele faz este processo. Este é um livro maravilhoso, me dei de presente, o Voz ao Verbo, quando me mandaram uma apresentação dele maravilhosa, que a gente usa, inclusive, nas escolas mediúnicas, na sexta-feira. E tem um texto aqui, extremamente importante, porque nós estamos falando de processo de aprendizagem e de crescimento, se a gente decidir. Só que a primeira pedra que todos nós vamos encontrar quando e se a gente decidir fazer a mudança, é nos darmos conta de que nós somos imperfeitos. Ai, Márcio, isso eu sei. Espera aí. Quando 2 ou 3 vezes a mesma situação de problema na tua vida se repete, qual é a frase mais comum que a gente usa? Ai, eu sou tão bom, por que aconteceu de novo comigo? Não é verdade que a gente mais usa essa frase e escuta? Pois é, gente. Nós não somos tão bons assim. Nós erramos. E com a graça de Deus a gente pode aprender, entender e reiniciar a caminhada a cada dia. Por isso que é o ciclo do sol e da noite. A vida reinicia cada um desses processos. Então ele começa assim. Imperfeitos. Quando disserem que você não é a pessoa ideal, não fique triste, pois isso quer dizer que você existe. O que nunca vai existir é a perfeição. Perfeito? Só Deus. Principalmente para quem idealiza no outro a cura da própria insatisfação. Já reparou que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito? Às vezes é um comentário. Está bom, mas não está perfeito. Ou uma cobrança. Você tem que ser desse jeito. Só que esse jeito nunca é o seu. Sempre é o dele. E do outro, e do outro. Aquela sensação de que o que você faz ou não está direito ou está errado. A gente vai acreditando em tudo, menos na gente. E aí que está o problema. Esquecer de nós mesmos. Acaba sendo do jeito que dizem e desaparecendo. Mas é preciso passar pela autocrítica para chegar à autovalorização. E assim parar de procurar na ilusão de quem não se aceita a própria aceitação.
A solução não é acreditar que o amor é cego. É não fechar os olhos às próprias imperfeições, para ver que está tudo certo. E assim encontrar alguém que, ao perceber a sinceridade, não se afasta nem se decepcione, mas enxerga reciprocidade e se apaixone. E aí, cada um vai ser imperfeito do seu jeito. Em comum, o respeito. E ele reforça. Já reparou que a gente nunca é bom o suficiente para quem está sempre insatisfeito? Esperamos que este aprendizado coletivo reflita na caminhada de cada um de nós possa ter acolhido na sua mente, no seu coração, o que entendeu e deseja para si, e que a divina providência entregue a cada um de nós a energia que nós necessitamos e precisamos, para o nosso equilíbrio, bem-estar e para termos coragem e força para as lutas que continuam no dia de amanhã. Que Deus nos abençoe. Obrigado e que assim seja.